Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus para o teu coração. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a vida de Abraão. A Bíblia nos diz no livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 5, o seguinte: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Esta foi a palavra que Deus ministrou ao coração de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, um pouquinho da história de Abraão vou compartilhar com vocês hoje. A Bíblia diz que Abraão vivia em Ur dos Caldeus. E Deus o chamou e lhe disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu te abençoarei e tu serás uma bênção. E a Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Gênesis que Abraão obedeceu e foi para o local onde Deus o enviou. Abraão aprendeu a obedecer a Deus. Abraão aprendeu a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, em sua palavra, em suas promessas. Aprender ao ponto de esperar em Deus, aconteça o que acontecer. E foi o que fez Abraão. Entretanto, Abraão não era perfeito, como eu e você não somos perfeitos. Há momentos em que, se nós nos descuidarmos, nós saímos fora do propósito de Deus e a gente assume uma postura de vida que não agrada o coração de Deus e que nos impede de alcançarmos as promessas de Deus. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei de uma coisa: há um Deus nos céus que age na terra e que chama homens e mulheres, como ele chamou Abraão, para sair da posição e do lugar em que ele estava, para viver um novo tempo, uma nova etapa, uma nova fase, um tempo e uma nova história. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre uma etapa, uma fase da história de Abraão muito interessante. A Bíblia diz que Abraão e Sarai, Sara, como queira, ela se chamava Sarai, depois Deus mudou-lhe o nome para Sara, assim como Abraão chamava-se Abrão e Deus mudou-lhe o nome também para Abraão. A Bíblia diz que eles não possuíam filhos, apesar de serem ricos, prósperos, apesar de possuírem muitos bens, possuírem vários empregados, funcionários, Abraão e Sara não tinham herdeiros. E quando Deus falou, esse versículo que nós lemos, quando Deus ministrou ao coração de Abraão, para que Abraão olhasse para o céu, nós encontramos Abraão em uma situação muito interessante. Alguns versículos antes, a gente encontra Abraão já assumindo um posicionamento de fracasso, de impossibilidades. Ora, Abraão chegou ao ponto de dizer para Deus que ele não teria filhos e que o seu herdeiro seria um dos seus funcionários, dos seus empregados. E foi quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tenda, vem aqui. Veja que o versículo diz que Deus levou Abraão para fora da tenda. O que essa tenda tem a ver com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas hoje? Tem a ver uma coisa muito interessante. Apesar de Abraão confiar em Deus, Abraão acreditar em Deus, Abraão ter tido experiências com Deus, como talvez você já tenha tido, ou talvez você nunca tenha tido experiências com Deus, não importa. A Bíblia diz que Abraão viveu um momento da sua vida, da sua história, em que ele não acreditava mais que ele poderia ter filhos, porque ele já era um homem de idade, já era idoso, a sua esposa também. Ele já não acreditava mais na possibilidade de Deus agindo na vida dele. Ele já não acreditava que ele poderia ter uma descendência. Foi quando Deus falou: Abraão, sai da tenda. O que a tenda significa? O que é esta tenda? Ora, nós entendemos que o povo de Israel era um povo nômade. Eles habitavam em tendas, algumas menores, redondas, outras maiores. E essas tendas serviam de abrigo, mas também as tendas serviam para limitar a visão. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas talvez você esteja em uma tenda, como estava Abraão, que foi chamado para fora. Talvez você esteja como Sara, porque no momento em que Deus chamou Abraão para sair da tenda e falou para Abraão olhar para o céu, a sua esposa Sara estava ainda dentro da tenda. Infelizmente, há muitas famílias onde o esposo sai da tenda e a esposa continua. Outras famílias, a esposa sai da tenda e o marido continua na tenda. O que isso tem a ver com a tua vida, com a nossa vida, com a nossa história hoje, no contexto atual? Significa que se você não sair da tenda, você não vai conseguir enxergar as estrelas. Enxergar as estrelas significa enxergar a dimensão da onde Deus pode te levar.
Voltando para o texto, a Bíblia diz que a Sara estava na tenda. O que essa tenda pode significar? A tenda pode significar que a Sara estava fazendo o que muitos de nós hoje estamos fazendo. O que Sara estava fazendo? Talvez Sara estivesse reclamando da vida, da sua própria sorte, como você está reclamando hoje. Talvez Sara já estivesse assumindo o fracasso, a derrota, como talvez você já esteja assumindo a derrota e o fracasso. Talvez Sara estivesse declarando que você, talvez esteja declarando todos os dias, em todo momento da tua vida, que já não tem mais jeito, que era impossível ela ser mãe, porque ela já era uma idosa, o seu esposo também, porque ela vivia olhando para as circunstâncias, para si mesma, para as suas limitações, e claro, se você continuar olhando para as suas limitações, você não vai poder chegar aí, não vai poder ir muito longe. Talvez Sara estivesse reclamando como você, porque ela estava dentro da tenda. Talvez ela já estivesse vivendo um momento de questionamentos. Puxa vida, acho que Deus se esqueceu de mim. A vida não me é favorável. Olha, Deus não se importa comigo. Deus não existe, alguma coisa assim. Talvez Sara estivesse falando o que você está falando hoje em dia. Talvez Sara estivesse conformada já. É assim mesmo, não tem mais jeito. Será que você não tem agido como Sara? Por que Sara agia assim? Porque estava dentro da tenda. Por que você talvez haja assim? Porque talvez você esteja dentro da tenda. Talvez você só consiga enxergar meio metro além do seu nariz, né, do seu rosto. Por quê? Porque o tapume, as paredes da tenda estão te impedindo de enxergar. As tendas servem para impedir, para proteger, mas também viver dentro da tenda nos impede de enxergar as grandezas das promessas que Deus tem para nós. Talvez você esteja, talvez até com preguiça, ocioso, né? Já cansou, a vida é assim mesmo, deixa a vida me levar, não deixa a vida te levar. Para com isso, deixa de preguiça, saia do lugar comum, saia do ostracismo, da mediocridade. Ou talvez você já não tem mais coragem de se expor. É verdade que quando nós saímos da tenda, nós nos expusemos, nós colocamos a exposição para o vento, para a chuva, para o sol, para o calor. Mas também quando nós nos colocamos para fora da tenda, a gente consegue ver quão grandes coisas Deus tem preparado para nós. Por isso Deus chamou Abraão da tenda. Por isso Deus falou: Abraão, vem para fora. Abraão, sai da tenda. E em um outro momento ele perguntou: onde está Sara? Sara deveria estar do lado do esposo dela. Você, querida, deve estar do lado do seu esposo. Você, querido, esposo, deve estar do lado da sua esposa. Os dois devem sair da tenda. Os dois devem deixar o fracasso. Os dois devem abandonar a preguiça. Os dois não podem se conformar mais com essa vidinha medíocre. Deus te chama hoje: sai da tenda. Sai, deixa a tenda para lá, se exponha, há uma vida inteira para você viver. Se Abraão permanecesse na tenda, ele não conseguiria enxergar as estrelas. Talvez você não consiga ver um futuro melhor para você e para a tua família, porque você está olhando para o chão, olhando para baixo, porque você não consegue enxergar o céu. Por quê? Porque você está dentro da tenda. Sabe, é necessário que você saia, é necessário que você se exponha, é necessário que você creia em Deus. Creia além das suas próprias capacitações, creia além das suas próprias possibilidades, porque o Deus que te chama para sair da tenda é o Deus do impossível. Pode ser impossível para você, mas a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. A Bíblia diz que Deus levou Abraão para fora da tenda. Para quê? Para mostrar-lhe a sua grandeza. Deus falou: Abraão, olha para o céu. Abraão, olha para cima. A Bíblia também nos ensina em Colossenses que nós não devemos olhar para as coisas dessa terra, nós não podemos olhar para as coisas como o homem natural olha, mas nós devemos olhar para o Senhor Jesus. A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para onde você tem olhado? Deus levou Abraão para fora e falou: olha para o céu, Abraão. Olha para mim, Abraão. Veja as estrelas, Abraão. O que Deus estava mostrando? Mostrando que ele tinha poder. Deus criou as estrelas. Ele não pode mudar a sua história. Ele não pode criar algo que ninguém nunca viu para você. Sim, Deus pode. Creia nesta palavra. Hoje, Deus está nos chamando para fora da tenda. Deus está nos chamando para fora da tenda, para que a gente enxergue aquilo que Ele pode e quer nos dar.
Nós temos aprendido muitas coisas aqui na igreja. E eu queria chamar a atenção para uma frase muito interessante. O que sonhamos, o que planejamos, o que almejamos é fruto daquilo que nós enxergamos e daquilo que está na nossa mente. Por isso há pessoas desanimadas. Por isso há pessoas desesperançadas. Sabe, pessoas sem esperança alguma, pessoas que não conseguem enxergar um futuro. Por quê? Porque alimentam mal a sua mente. Porque reservam e guardam no seu coração aquilo que não deveriam mais. Ficam olhando para trás, ficam olhando para o problema. Se você continuar olhando para o problema ou para os problemas da sua vida, você não vai conseguir enxergar uma saída. Você não vai conseguir enxergar as promessas de Deus. Creia, você que está me assistindo, que Deus tem algo tremendo para a tua vida. Mas para que você enxergue, você deve sair, sabe, do lugar comum, da zona de conforto, do lugar em que todo mundo está. Sabe, uma vidinha medíocre não vai te levar a lugar nenhum. É hora de você se posicionar. A Bíblia diz que Deus encheu a mente de Abraão através dos seus olhos. Olha para o céu, olha para as estrelas. Quando ele olhou, ele viu a grandeza do poder de Deus. A mente de Abraão foi cheia da realidade do que Deus poderia fazer na sua vida. E a Bíblia diz que o coração de Abraão se encheu de expectativa. Sim, Deus quer gerar expectativa no teu coração, na tua mente, para aquilo que Ele pode fazer. Ele pode e quer fazer. Permita hoje, não importa como está a tua vida, não importa o tamanho da tua tenda. Sara vivia numa tenda muito grande. As mulheres daquela época tinham o hábito de terem uma tenda só delas. Sabe? Havia uma tenda em que vivia o marido, os filhos, os empregados, mas as mulheres geralmente elas tinham a sua própria tenda. Talvez você esteja aí confortável na tua tenda. Ah, minha tenda está bem, eu já estou acostumada, já estou acostumado. Saia da tenda e veja, e permita que Deus gere no teu coração as grandezas daquilo que Ele tem para a tua vida. Hoje você pode, através da aproximação com Deus, permitir que Ele gere, sabe, uma fé no teu coração capaz de te levar a enxergar as coisas grandes que Ele tem para a tua vida. Sabe, abre o teu coração, aonde você estiver, e ouça a voz de Deus te chamando. Sai desta tenda, sai do lugar comum, sai do costume, dos hábitos, sabe, dos seus antepassados, da tradição da tua família. Experimente o novo de Deus. Deus tem coisas novas para você. Saia da tenda. Eu quero orar por você homem, por você mulher, por você jovem. Não importa a tua idade, não importa como está a tua vida, não importa se você está aí sozinho, sentindo só, perdido, eu vou orar por você. E esta palavra Deus vai usar para gerar fé no teu coração, para que você vença as barreiras que têm te impedido de viver uma vida melhor e sair da tenda e viver o novo de Deus. Feche os teus olhos onde você estiver. Deus querido, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, por as pessoas que estão me assistindo, Deus, que estão nos assistindo neste momento. Oh Deus, pessoas que estão dentro das tendas, como estava Sara, reclamando, com preguiça. Oh Deus, pessoas incrédulas, Senhor, que não conseguem enxergar um futuro melhor. Oh Pai, visita agora, Pai, essas mentes, esses corações. E assim como chamaste Abraão para sair da tenda, chama agora, Deus. Coloca agora, Senhor, em cada coração a Tua palavra. E que esse chamado não seja o chamado, Deus, do homem, mas seja o chamado do Senhor. E que cada um ouça a Tua voz, através dessa palavra ministrada. E que possa sair da tenda e enxergar as grandezas do Teu poder e das Tuas promessas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.